Salmo 51 versos 10 a 13, 4 verdades poderosas do que podem curar seu coração e restaurar sua vida espiritual. Neste estudo Salmo 51 versos 10 a 13 você verá 4 verdades poderosas do que podem curar seu coração e restaurar sua vida espiritual. O Salmo capítulo 51 nasce do momento mais quebrantado da vida do rei Davi. Após seu pecado com Batseba e o assassinato de Urias, confrontado pelo profeta Natã, Davi não escreve um salmo teológico frio, mas uma confissão ardente, profundamente humana, marcada por lágrimas, vergonha e uma fome desesperada pela misericórdia de Deus. Este salmo não é apenas sobre pecado, é sobre restauração. Não é apenas sobre queda, é sobre o caminho de volta para o coração de Deus. Nos versos 10 a 13, encontramos o clímax espiritual dessa oração. Davi não pede apenas perdão, ele súplica por transformação. Ele não busca apenas alívio da culpa, ele deseja um novo coração, um espírito firme, uma vida restaurada e uma missão renovada. Esses versículos revelam o processo completo da graça: Deus limpa, recria, sustenta e envia. O texto sagrado declara: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Salmos capítulo 51 versos 10 a 13, NAA 2017. Neste trecho, pelo menos 3 grandes verdades emergem com força. A restauração começa no interior, coração e espírito. A presença de Deus é mais valiosa que qualquer outra coisa. Toda vida restaurada se transforma em instrumento de salvação para outros. Este salmo conversa diretamente com a nossa geração, pessoas cansadas, culpadas, confusas, tentando seguir em frente sem cura interior, sem alegria espiritual e sem direção. O clamor de Davi é o mesmo de milhares hoje: Deus, eu não preciso apenas melhorar, eu preciso nascer de novo por dentro. Um novo coração, a raiz da verdadeira transformação. O clamor de Davi começa assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Salmos capítulo 51 verso 10. Quando Davi diz cria em mim, ele usa uma palavra fortíssima. No texto hebraico, o verbo empregado é ambara, o mesmo usado em Gênesis capítulo 1 verso 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Não é reforma, não é ajuste, não é conserto. É criação do nada. Davi reconhece algo profundo: o problema dele não é apenas comportamento, é natureza. Ele não precisa apenas mudar atitudes, ele precisa de um novo coração. A palavra coração, no pensamento hebraico, não se limita ao campo emocional. O coração é o centro da vontade, dos desejos, das decisões, da consciência e da direção da vida. Quando Davi pede um coração puro, ele não está pedindo apenas para sentir menos culpa, mas para ser alguém diferente por dentro. Isso ecoa de forma impressionante em Ezequiel capítulo 36 versos 26 e 27. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E também se conecta diretamente às palavras de Jesus em Mateus capítulo 5 verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A pureza que Deus busca não começa nas mãos, começa no coração. Sem transformação interior, toda mudança exterior é temporária. 3 verdades que este verso nos ensina. Sem novo coração, não há nova vida. A verdadeira conversão não é comportamento modificado, é natureza regenerada. Deus não reforma pecadores, e Ele recria filhos. Na prática, isso toca diretamente nossa história. Muitos tentam viver o Evangelho apenas pela força da disciplina, prometem parar, prometem mudar, prometem recomeçar. Mas sem um novo coração, a velha raiz continua produzindo o mesmo fruto. Jesus explica isso com clareza em Mateus capítulo 7 versos 17 e 18.
Toda árvore boa produz bons frutos, a árvore má não pode produzir frutos bons. Não se muda o fruto sem mudar a raiz. Tenho buscado apenas corrigir comportamentos ou permitir que Deus transforme meu interior? Meu coração hoje é mais parecido com pedra ou com carne? Se Deus olhasse para o centro da minha vontade, o que ele encontraria? Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus não quer apenas te ajudar a viver melhor. Ele quer te dar uma vida completamente nova. Talvez você esteja tentando carregar culpas antigas, decisões erradas, quedas que ninguém sabe. Mas hoje o Senhor não te oferece um remendo espiritual, Ele te oferece um coração novo. Um coração que ama o que antes desprezava, que rejeita o que antes dominava, que encontra prazer na presença de Deus como nunca antes. E se você sente que seu coração está cansado, frio, endurecido, saiba, isso não é o fim da sua história, é o ponto de partida para um milagre. O mesmo Deus que criou o universo com uma palavra é capaz de recriar seu interior com a mesma autoridade. E Ele faz isso agora, enquanto você ouve, enquanto você lê, enquanto seu coração começa a se render. Se você está sendo edificado por esta mensagem, aproveite este momento e se inscreva no canal, deixe seu comentário, curta e compartilhe este conteúdo com alguém que também precisa dessa palavra de restauração. Você pode ser instrumento de Deus na vida de outra pessoa hoje. 2. A presença de Deus, o maior tesouro da vida. Davi continua sua oração com uma súplica que revela o quanto sua alma estava consciente do que realmente importava. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Salmos capítulo 51 verso 11. Essa frase carrega uma teologia profunda e uma emoção devastadora. Davi havia visto isso acontecer antes. Ele havia testemunhado a vida de Saul ser esvaziada quando a presença do Senhor se retirou dele, conforme registrado em 1º livro de Samuel capítulo 16 verso 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Davi sabia, perder o trono seria doloroso, perder a reputação seria humilhante, mas perder a presença de Deus seria insuportável. Por isso, seu maior medo não é a consequência pública do pecado, mas a distância espiritual do Deus que ele ama. A palavra presença aqui se conecta com o conceito hebraico de ampanim, que significa rosto, face, proximidade, relacionamento. Davi está dizendo: Deus, não me deixe viver longe do teu rosto. Não me permita continuar existindo sem comunhão contigo. Isso encontra eco direto nas palavras de Moisés em Êxodo capítulo 33 verso 15. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. E também no ensino de Jesus em João capítulo 15 verso 5. Sem mim nada podeis fazer. A presença de Deus não é um acessório da vida cristã, é a própria essência da vida cristã. 5 verdades sobre a presença de Deus. A presença de Deus é mais valiosa que qualquer bênção. Sem a presença, até vitórias se tornam vazias. O pecado sempre tenta nos afastar da presença. A presença é o ambiente onde a alma é curada. A ausência da presença é o verdadeiro inferno espiritual. Muitas pessoas hoje buscam prosperidade, soluções, respostas, portas abertas, mas negligenciam a presença de Deus. Davi nos ensina a inverter essa ordem: primeiro a presença, e todo o resto encontra seu lugar. O que mais tem ocupado meu coração? A busca pela presença de Deus ou pelas soluções de Deus? Se Deus retirasse tudo, menos a presença dele, isso ainda seria suficiente para mim? Quando foi a última vez que senti saudade da presença de Deus? Há um vazio que nenhum dinheiro, nenhum relacionamento, nenhuma conquista profissional consegue preencher. Esse vazio só é preenchido quando o coração volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído, a presença do Senhor. Talvez você esteja vivendo no automático, frequentando a igreja, ouvindo mensagens, cantando louvores, mas seu coração está longe. Hoje o Espírito Santo te chama de volta para o centro da comunhão, para o lugar secreto, para a intimidade que cura, sustenta e restaura. E ouça isso com carinho: Deus não te rejeitou.
Davi ora assim porque sabe que Deus é misericordioso. O mesmo Deus que ouviu o clamor de Davi ouve o seu agora. Não há pecado grande demais que a graça não possa cobrir quando há arrependimento verdadeiro. 3. A alegria da salvação, o termômetro da vida espiritual. Davi prossegue: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Salmos capítulo 51 verso 12. Note que Davi não pede uma nova salvação, ele pede a alegria da salvação de volta. A salvação ele ainda tinha, o que ele havia perdido era o prazer de caminhar com Deus. Esse é um dos sinais mais perigosos de declínio espiritual, quando a fé continua, mas a alegria desaparece. No hebraico, a palavra para alegria aqui carrega a ideia de prazer profundo, contentamento da alma, deleite interior. Davi está dizendo: Deus, eu continuo te pertencendo, mas não estou mais me sentindo vivo na tua presença. Quantas pessoas hoje vivem exatamente assim, salvas, mas tristes e crentes, mas vazias, frequentando a igreja, mas sem brilho nos olhos. Isso conversa diretamente com Neemias capítulo 8 verso 10. A alegria do Senhor é a vossa força. Quando a alegria da salvação se perde, a força espiritual se esvai. O cristão continua andando, mas anda cansado, sem paixão, sem prazer na oração, sem fome pela palavra, sem entusiasmo pela obra de Deus. E Davi acrescenta: sustenta-me com um espírito voluntário. Esse espírito voluntário descreve uma disposição interior renovada, uma vontade restaurada, um coração que não precisa mais ser empurrado para obedecer, mas deseja obedecer. Jesus descreve essa realidade em Mateus capítulo 11 versos 28 a 30. Vinde a mim, e achareis descanso para a vossa alma. 4 sinais de que a alegria da salvação está sendo restaurada. O desejo de orar volta. A palavra deixa de ser obrigação e se torna alimento. O coração se alegra novamente com as coisas de Deus. A obediência deixa de ser peso e passa a ser prazer. Quando foi a última vez que me alegrei verdadeiramente na presença de Deus? Minha vida cristã hoje é mais um fardo ou um privilégio? O que tem roubado a alegria da minha caminhada com o Senhor? Meu irmão, minha irmã, Deus não quer que você sobreviva espiritualmente, Ele quer que você viva. O Senhor não te chamou para uma fé pesada, fria e sem brilho. Ele te chamou para uma vida cheia do Espírito, onde há alegria mesmo em meio às lutas, paz mesmo nas tempestades e esperança mesmo nos dias mais escuros. Se você perdeu essa alegria, saiba, ela pode ser restaurada hoje. Não é tarde demais. O mesmo Deus que te salvou pode reacender agora a chama da sua comunhão. Abra o coração, confesse, se renda, e permita que Ele devolva à sua alma o prazer de caminhar com Ele. 4. Uma vida restaurada se torna instrumento de salvação. Davi conclui sua oração com uma consequência inevitável da restauração. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Salmos capítulo 51 verso 13. Repare na ordem divina: primeiro o coração é recriado, depois a presença é preservada, em seguida a alegria é restaurada, e então a missão nasce. Davi não promete servir a Deus para ser restaurado, ele é restaurado para servir. Essa é a lógica do Evangelho. Uma alma curada se transforma automaticamente em uma alma que anuncia. A vida que experimentou a graça não consegue ficar em silêncio. Isso se conecta diretamente com as palavras de Jesus em Mateus capítulo 28 versos 19 e 20, quando ele envia seus discípulos a fazerem outros discípulos. Também ecoa o testemunho da mulher samaritana em João capítulo 4 versos 28 a 30, que, após encontrar Cristo, corre para anunciar aos outros. 5 verdades sobre uma vida verdadeiramente restaurada. Quem foi curado, deseja curar outros. Quem foi perdoado, anuncia o perdão. Quem foi resgatado, aponta o caminho. Toda restauração gera missão. Nenhum encontro verdadeiro com Deus termina em silêncio. Davi não promete títulos, posições ou fama. Ele promete ensinar caminhos.
Isso é discipulado. Isso é evangelismo. Isso é a Igreja Viva em movimento. O que a graça que recebi de Deus tem produzido na vida de outras pessoas? Minha história tem apontado para Cristo ou apenas para mim mesmo? Estou usando minhas feridas curadas como pontes para alcançar outros? Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha passado por quedas, erros, escolhas ruins, feridas profundas. Mas nada disso é desperdiçado quando colocado nas mãos de Deus. O Senhor transforma cicatrizes em mensagens, dores em pontes, lágrimas em testemunhos vivos. Sua história, uma vez restaurada, torna-se ferramenta poderosa de salvação para muitos. Você não é apenas alguém que precisa ser consertado, você é alguém que, restaurado, será enviado. Deus não te levanta apenas para te curar, Ele te levanta para te usar. Hoje aprendemos que a restauração de Deus começa no coração, se sustenta na presença, floresce na alegria e culmina na missão. Não é sobre melhorar um pouco. É sobre nascer de novo por dentro. É sobre voltar para o centro da vontade de Deus e, a partir dali, viver para a glória dele. Agora eu te pergunto: você quer apenas sobreviver espiritualmente ou realmente viver? Quer carregar culpas antigas ou experimentar uma restauração completa? Quer continuar andando sem alegria ou permitir que Deus reacenda sua alma hoje? Repita a oração comigo. Senhor, hoje eu me coloco diante de Ti como estou. Eu reconheço meus pecados, minhas falhas, minhas quedas, meus caminhos tortuosos. Eu confesso que muitas vezes tentei consertar minha vida sem Te deixar recriar meu coração. Perdoa-me, Pai. Lava-me. Purifica-me. Cria em mim um coração novo. Restaura meu espírito. Devolve a alegria da Tua salvação. Não me deixe longe da Tua presença. Eu não quero viver sem Ti, não quero caminhar sem Te ouvir, não quero seguir sem o Teu Espírito. Hoje eu entrego tudo, minha história, meu passado, minhas dores, meus medos, meus pecados, meu futuro. Eu abro o coração e convido Jesus Cristo a entrar, governar, conduzir e transformar toda a minha vida. Que minha alma seja restaurada. Que minha história seja reescrita. Que minha vida sirva para que outros encontrem o caminho da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, não fique em silêncio. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário, curta, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. E acima de tudo, permita que Deus faça em você o milagre da restauração completa.